Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema as naturezas humanas e divinas de Jesus. É a nossa lição de número 7, dia 16 de fevereiro de 2025. E nosso textuário diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo de número 5. Nós vamos para a leitura da nossa introdução, mas sempre lembrando a você sobre o nosso livro Doutrina da Trindade na Bíblia e na História. Não deixa de adquirir. É um livro que vai tratar muito sobre a doutrina da Trindade, sobre a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Pois bem, vamos para a introdução. Se tratando da natureza do Filho, é unânime a qualificação de sua divindade. Tá? Isso não tem dúvida, não tem controvérsia. Apontada por sua filiação direta com o Pai. Nós temos Mateus capítulo 3, versículo 17. E é levantado em questão ser ele também da descendência de Davi. Romanos capítulo 1, versículo 3. Então, assim, ele é Deus porque ele tem a filiação do Pai e foi gerado pelo Espírito Santo. A gente vai trabalhar com isso mais a vagar. Mas vem da descendente de Davi. Essa questão que para aquele que está forjando um pensamento extremamente diferente daquele pressuposto que Jesus ele é humano, mas ele é um humano divino, ele ser descendente de Davi automaticamente traria para a sua fisicalidade a essência do pecado. Aí traria uma certa controvérsia. Mas, aqui no livro Doutrina da Trindade, quando eu falo da pessoalidade de Jesus, eu falo da fisicalidade dele também. E eu trato um pouco sobre esse assunto, sobre essa diferença física de Jesus e por que ela existe. Pois bem, então Romanos capítulo 1, versículo 3, Romanos 1, 3. Isso não anula a sua procedência incorruptível. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Nem apaga ou ofusca a sua divindade. Então, ele ser da descendência de Davi, ou ter nascido no seio da família de Davi, não vai anular a sua essência e nem a sua divindade. Seu Theototos. Theototos. O que vai qualificar a verdadeira identidade ou natureza de Jesus é de quem ele é nascido. Tá? O que vai qualificar verdadeiramente a sua natureza, a sua essência, é de quem ele é nascido. Ele é verdadeiramente nascido de Davi ou ele é verdadeiramente nascido de Deus? Ele nasceu da descendência, porque o termo descendente ali é seme, então é semente, como fosse semente, é o termo esperma. Mas será que a termo semente ali, ela pode ser traduzido realmente como uma forma comum da palavra, ou só para apontar descendência como a tradução quis assim abordar? Então, quando a gente fala que o que vai qualificar a verdadeira identidade de Jesus é de quem ele é nascido, 1 João 3,9, então, se ele é nascido de Deus, ele vai ter uma característica completamente diferente. Se ele é nascido de Deus, como a gente tem em João, Evangelho de João, capítulo 1, 14, ser nascido de Deus é 1 João 3,9, tá? E Evangelho de João 1, 14, que não foi nascido pela vontade do varão, mas vontade de Deus, ele vai ter uma característica diferente. Ok? Ele é nascido de Deus e o seu comportamento valida isso. 1 João capítulo 5, versículo 18. A autenticidade de sua pessoa está em quem realmente o gerou. Quem gerou Jesus? Foi Davi? Foi Maria? Foi José? Ou foi quem? Então, a sua autenticidade, a autenticidade de sua pessoa está em quem realmente o gerou. Nós temos Mateus capítulo 1, versículo 18, e nós temos Lucas capítulo 1, versículo 35. Jesus é verdadeiramente de Deus. E ele tem a semente de quem? De Deus. Porque a sua semente permanece nele. Aí a gente volta ao texto. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Então, Jesus é verdadeiramente de Deus. Ou verdadeiramente nascido de Deus.
É isso que a gente quer abordar aqui na introdução e vai ser o reflexo do nosso pensamento dentro do que vamos trabalhar aqui. Jesus, homem. Nós temos Jesus Cristo, homem. Abre-se aspas, né? Jesus Cristo, homem. Eu estou tirando aqui de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque o texto realmente fala dessa forma. Então parece um termo antropo. Precisamos a priori descobrir como funciona o termo homem quando aplicado a Jesus. Essa é a questão. Como funciona o termo homem aplicado a Jesus? Por exemplo, a gente encontra nos evangelhos falando filho do homem. Tá? Como que isso é aplicado? É um título? Então, se filho do homem teologicamente é um título, Jesus Cristo homem também é um título, como Deus também é um título, aí vai ser como a gente, como funciona o termo aplicado a Jesus, o termo homem. Se carne em Jesus equivale à mesma carne, se carne em Jesus equivale à mesma carne que a carne dos pecadores mortais, aí eu estou voltando a citar a Romanos capítulo 1, versículo 3, que ele é descendente de Davi segundo a carne. Um teólogo que se preza não vai anular a humanidade ou a carnalidade de Jesus, pois ela é atestada. A carnalidade de Jesus ela é atestada. Como que ela é atestada? Eu não estou falando que Jesus é espírito, não é. Não sou doceta, não sou docetista, até que a gente tinha uma imagem aparente, nem gnóstico. A questão é que a carnalidade de Jesus é testada, mas a carnalidade de Jesus é a mesma carnalidade da nossa. Esse é o pressuposto que nós estamos aqui em foco, bem sorrateiramente, tentando sofejar aqui. Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus falou que espírito não tem carne nem osso. Tá? Mas não pode compará-la com os atributos humanos carnais de homens comuns. Ou seja, a fisicalidade de Jesus, por mais que ela possa ser vista, ela não pode ser comparada com a carnalidade humana, a carnalidade que os outros homens têm. Porque se a carnalidade dele, a fisicalidade dele, a humanidade dele for comparada com os dos demais, automaticamente você tem que engendrar em Jesus pecado, porque o pecado está no corpo, o pecado está no homem, o pecado está na essência humana. Todo homem foi feito em pecado. Em pecado concebeu minha mãe. Seguindo, Jesus pode comer e beber por causa da sua fisicalidade. Sua fisicalidade deu isso. Sua divindade não foi alterada por ele fazer essas coisas. Não foi. Ele podia comer e beber e a sua divindade não era alterada. Ele não deixou de ser quem ele era. Hebreus 13, 8. Sempre guarda isso, que é o versículo que a gente está citando com bastante quantidade aqui. Quando Jesus conversou com Abraão, Gênesis capítulo 18, versículo 1 e versículo 4 a 8, naturalmente participou de todas as necessidades humanas da época. Ou seja, ele comeu e etc e tal, porque ali é a manifestação de Jesus. O caso de Ló também atesta isso. Gênesis 19, 3. Então, assim, Deus se manifestou ali, mas comeu e bebeu. Lavou os pés, participou normalmente. Então, assim, o corpo vamos qualificar os anjos. O corpo que os anjos tomavam não era um corpo humano emprestado de alguém para se manifestar. Eles tinham seu próprio corpo, a sua própria fisicalidade. Ele tornava aquilo que era espiritual, material, palpável, para que eles pudessem se comunicar com os seres humanos. Por isso que o termo verbo se fez carne. O verbo não tomou uma carne. Não, o verbo se fez carne. Ele era espírito, ele agora passou a ser carne, mas continuando sendo o verbo. Por isso, por Jesus ter participado de todas essas coisas, não faz de sua carne nossa carne. 1 Coríntios capítulo 15, 38. Porque é sabido por nós que nem toda a carne é uma mesma carne. Eu estou citando 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39 e 40. Ok? Existe diversos tipos de carne. E há corpos celestes e corpos terrestres. Ok? Há corpos, soma, terrestre, que é a palavra grega, e soma,
terrestres. Corpos celestes, corpos terrestres. Tá? Versículo de número 40. A natureza humana de Cristo está no visível do seu corpo, não na essência de seu ser. Ou seja, a natureza humana de Jesus, ele era vista palpável, uma coisa palpável, visível. Mas o seu ser continuava sendo divino. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Então a natureza humana de Cristo está visível em seu corpo, não na sua essência, no seu ser. Que não pode ser alterado ou maculado. Não pode ser alterado, não pode ser mudado. Segundo ponto, mudando para o segundo ponto, a natureza divina, sendo em forma de Deus. Forma de Deus, o termo é imagem. A palavra para forma é morfê. Imagem de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. A própria encarnação, eu tirei esse aqui, depois eu vou citar o livro. A própria encarnação já era um esvaziamento automático que consistia em Cristo. Já era um esvaziamento automático, que é o termo gnose, tá? Esvaziamento é kenosis, que consistia em Cristo, que existia na forma de Deus, ou seja, da mesma forma que Deus existia, e não considerava isso como algo roubado ou assumido erroneamente. Ou seja, eu tirei isso do livro de Teologia Sistemática de Hermann Bavinck, página 157. Eu quero só pegar aqui que a encarnação já era um esvaziamento automático. Então, quando ele se fez carne, a fisicalidade dele já era um esvaziamento, já era uma kenosis, tá? Mas ele continuou, ele se esvaziar não quer dizer que ele perdeu aquilo que ele era, tá? Ele só se tornou físico, ele só se tornou palpável. É isso que o texto bíblico quer apontar. Deixa eu só voltar aqui uma questão que eu acho que é importante aqui. Que a própria encarnação já era um esvaziamento automático que consistia em Cristo, que existia, essa parte aqui, que existia na forma de Deus. Então ele existia na forma de Deus, é morfê, forma é morfê. Então, na forma de Deus, é que ele já existia antes na forma de Deus e se manifestou a nós também na forma de Deus. Ou seja, da mesma forma que Deus existia. Jesus ele se manifestou da mesma forma que Deus existia. Só que a questão de dele não usurpar ou não. Aqui coloca, considerava isso como algo roubado erroneamente. O usurpar não é que Deus. Quem usurpa é aquilo que na realidade, não é que Jesus não tivesse direito de possuir os atributos do Pai, porque os atributos do Pai estavam nele. Ele só não usou para seu bel prazer e sua vontade. Sempre utilizou os atributos do Pai ou as obras do Pai para benefício daquilo que lhe agradava a Deus e não a si mesmo. Então, o texto não está negando a divindade de Jesus, mas está apontando a divindade de Jesus fisicamente e palpavelmente. É isso que o texto está querendo dizer. Forma de Deus é Deus ser visível. É como se fosse, só para te dar uma noção, é como se fosse esse livro aqui. Vamos supor que esse livro estivesse na minha cabeça, está no computador, mas agora ele se tornou físico, ou seja, está palpável. Você tem um material para você utilizar. Só para você ter uma noção do que eu estou querendo dizer. O communicatio idiomato aconteceu entre o Pai e o Filho no céu. A comunicação entre as duas naturezas, entre as duas essências, aconteceu no céu e não na terra. Nós falamos de communicatio idiomato, então nós normalmente utilizamos isso para a comunicação das duas naturezas, a natureza divina e humana. Não existe em Jesus, eu posso falar isso sem medo de errar, manifestação de natureza divina e humana. Jesus ele é um único ser, tá? Esse comunicado idiomato já aconteceu desde a eternidade, entre ele com o Pai. O Pai é Espírito e ele se tornou a fisicalidade do Pai. As duas naturezas uniram-se, que é a união hipostática, fazendo um só. Um só. As duas naturezas tornou uma coisa só. Não pode Jesus, como a teologia de vez em quando aborda, isso aqui Jesus fez como homem, isso aqui Jesus fez como Deus. Ele era menor do que o Pai porque ele estava falando como homem. Então Jesus é esquizofrênico. Ele esqueceu quem ele era. No céu eu sou igual ao Pai, mas aqui embaixo estou menor que o Pai.
Quando ele ressuscitou, que o pessoal fala que quando ele ressuscitou, eu tô falando o pessoal fala porque não é minha teologia. O pessoal fala que quando ele ressuscitou com um corpo glorioso, ele chama Deus de seu Deus. Então, o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, não alterou pós-ressurreição, não alterou o que ele tinha antes com o pai, antes da ressurreição, e nada foi mudado. Conclusão, podemos concluir com isso tudo, que o verbo apareceu como humano, tá? Realmente teve uma imagem, o verbo se fez carne. João 1,14. O grande mistério da piedade é Deus ter se manifestado em corpo, ou em carne. Nós temos isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e eu tirei isso da versão NVI 2023. Mas isso não anula a plenitude da divindade dele. Colossenses capítulo 2, 9. É bom lembrar o que é nascido do Espírito é Espírito, tá? Que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, 6. João capítulo 3, versículo 6. Quem gerou Jesus? Aí vem uma pergunta para você terminar e pensar. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? Quem? Nós bem sabemos que foi o Espírito Santo. Nós citamos algo aqui, já concluí, terminei a conclusão, mas eu falei do comunicado em John Maton, que aconteceu entre o Pai e o Filho no céu, e as duas naturezas uniram-se, formando uma só, que é uma só hipóstase. Então Jesus tinha uma só natureza, uma só hipóstase, uma só pessoa, uma só essência. E eu coloquei aqui na introdução, não li para ganhar tempo, Efésios capítulo 2, versículo de número 15, para criar em si mesmo um novo homem. Eu quero só essa parte aqui. Para criar em si mesmo um novo homem. Se Deus pega diversos povos e de dois ele faz um novo homem, porque de Jesus, eu estou falando de Jesus de forma figurativa, ele não fez uma só essência em vez de duas essências. Natureza divina, aqui é natureza humana. Não. Ele pegou as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e constituiu uma só. Então Jesus não é Deus humano. Jesus é Deus. Ele só tem uma só natureza. Ele só tem uma só pessoa. Ele só tem uma só divindade. Ok? Que Deus nos abençoe, nos permitindo ter um excelente domingo, uma excelente escola dominical, e que esse material possa lhe servir como subsídio teológico para a sua aula. Você pode acrescentar muito mais dentro daquilo que a gente tem proposto aqui nessa aula. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.